pouquinho sobre as fases da vida dos animais, tá certo? As fases da vida que a gente, enquanto ser humano, temos em nossa vida, né? A questão de quando a gente nasce, sermos bebezinhos, né? Depois aí crianças, não é isso? Adolescentes, adultos e idosos. Essas as fases da vida do ser humano, basicamente, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre as fases da vida dos animais, tá certo? As fases da vida de outros animais. Aí é a pergunta inicial, ó. Todos os animais passam pelas mesmas fases da vida. Vocês vão, após a leitura do texto e a explicação e essas dúvidas que a gente vai tirar, vocês vão responder isso, se todos os animais passam pelas mesmas fases da vida, pessoal. Aí o texto diz o seguinte, ó, assim como os seres humanos, outros animais também passam por fases ao longo da vida, né? Isso, todos os animais passam por essas fases durante o seu ciclo de vida. Eles também nascem, crescem, podem se reproduzir, é isso? Podem ter filhotinhos, no caso, e morrem, tá bom? Essa é a sequência básica de todo ser vivo, tá bom? E essa é, assim como nós seres humanos, os animais também têm essa questão. Observem nesses exemplos aqui, ó. Enquanto lemos, enquanto acompanhamos esse texto, vocês vão observar essa parte da sequência como exemplo do cachorro, tá bom? Aí, olhem só, muitos animais, como os cães, apresentam fases semelhantes às dos seres humanos e com, nascem do corpo da mãe, tá certo? Então, os cachorrinhos, eles nascem a partir de sua mãe, né? A sua mãe tem da cria e ao nascimento desses cachorrinhos, tá certo? Aí, do mesmo jeito dos seres humanos, tá bom? Em que nós nascemos das nossas mamães, tá bom? Aí diz o texto, ó, outros, como alguns insetos, passam por fases diferentes, como as de larva e pupa, e nascem de ovos. Que aí a gente tem o exemplo aqui da borboleta, tá certo, pessoal? Aí, ó, a gente tem, observando esses dois animais, a gente tem diferentes ciclos como exemplo, e que a gente vai ver muitos outros durante nossa fase de estudo na escola, tá certo? Observem de início o cachorrinho, tá vendo? As fases da vida de um cão aqui, ó, de um cachorro. Olha só, o cãozinho filhote, não é isso? Pode nascer da sua mãe, né? O cãozinho adulto, não é isso? Essa segunda fase, tá bom? Cãozinho filhote, primeira fase, cãozinho adulto, segunda fase. E depois a gente tem, ó, o cão e seus filhotes, no caso, quando é uma cachorrinha, ela tem a parte da, como diz, a reprodução dos animais, né? Como diz aqui, ó, que todos os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. No caso, as cachorrinhas têm filhotes, é a terceira fase, a fase da reprodução, né? E a última fase que a gente tem é a questão do cão idoso até a sua morte, tá certo? Essas são as fases da vida de um cãozinho, tá certo? De um cachorrinho. O nasce, né? O nascer, aí o crescer, ó, nessa fase, né? Do filhote ao adulto, o se reproduzir, né? E a fase de velhice e morte, tá bom? No caso das borboletas, a gente tem esse exemplo que é citado no texto aqui, ó. Em alguns animais, como insetos, há fases diferentes, né? Isso, como larva e pupa. E elas nascem de ovos. Olha só, aqui a sequência da borboleta. Estão vendo que ela tem uma sequência como se fosse, ó, ela nasce, cresce, tem essa reprodução e morre. Vamos lá? Olha só, ela nasce o que, pessoal?
Tem os ovinhos, vamos começar pelo nascimento. Olha só, temos os ovinhos da borboleta, tá bom? Que alguma borboleta a mamãe colocou em alguma folhinha. E esses ovinhos, eles têm dentro de si, geralmente, alguma energia já no seu ovo, em que eles se alimentam dentro do ovo, tá bom? E eles eclodem, eles nascem, né? Saem do ovinho. Quando a borboleta sai do ovinho, ela se transforma em uma larva, em um tipo de lagarta, né? Dependendo da, do tipo de borboleta, tem vários tipos de lagarta, de larvas de lagarta, de várias cores, tá bom? Então, essa lagartinha ela vai se alimentar das folhas da planta em que ela está, vai crescer, tá bom? Vai crescer, vai ficar mais gordinha, maior, e ela então ela entra na fase de pupa, pessoal, em que ela é a terceira fase da vida dela, digamos assim, que ela vai fazer tipo esse casulinho aqui, ó, com como se fosse com uma teia, tá certo? Ela se envolve, ela cria uma teiazinha e ela mesmo se envolve e entra dentro. Ela fica presa lá dentro e há essa transformação da lagarta para a borboleta, tá certo? Há essa transformação, a pulpa ela serve de, de transformação, ela serve de casinha de transformação dessa larva dessa lagarta para a fase de borboleta, tá certo? Essa é a fase da borboleta. E ao final, quando ela sai dessa pupa que se transforma na borboleta, ela vive alguns dias e ela vai procurar se reproduzir, tá certo? Ela vai procurar colocar ovinhos, tá bom? E começar esse ciclo de novo. Depois que ela põe os ovinhos, com algum tempo ela morre, tá bom? A vida da borboleta é uma vida pequena, então depois que ela põe os ovinhos, ela acaba morrendo e começa esse ciclo de novo. Nascem novas borboletas, a partir dos ovinhos se transformam em lagarta, da lagarta fazem a própria pupa e ficam lá dentro e se transformam em borboletas, tá certo? Esses são exemplos de insetos, de sapos, de outros animais que não têm, são transformações diferentes, mas que não são transformações como a de nós, seres humanos, que nascemos, crescemos e morremos, e que já nascemos parecidos com os nossos pais, digamos assim, tá certo? Aí, como exemplo, eu trouxe aqui bem rapidinho para a gente ver, ó, um textinho de outro livro. Olha só, outros animais nascem de ovos, tá certo? Que as fêmeas põem. Como os filhotes, eles terminam seu desenvolvimento fora do corpo da fêmea, dentro de um ovo, tá certo? O ovo contém alimento necessário para que o filhote se desenvolva, como é o caso aqui das cobras. Nesse caso aqui, a cobra coral, algumas cobras, elas nascem de ovos. A maioria nasce da sua mãe tendo as cobrinhas, tá certo? Dando cria nas cobrinhas. Mas no caso da coral e de algumas outras cobras, elas são nascidas de ovo. Então, elas, como diz no texto, as fêmeas põem os ovos, como acontece com uma galinha, por exemplo. As fêmeas das cobras coral, elas põem os ovos e esses ovos terminam o seu desenvolvimento, as cobrinhas terminam o seu desenvolvimento dentro do ovo, depois de um tempo elas quebram o ovo e saem, tá bom? E elas saem bem pequenininhas, né? Ó, aqui tem até o exemplo, ó, elas saem dos ovos com 3 centímetros, bem pequenininhas. Mas existem outros filhotes que ao nascer são completamente diferentes dos adultos que os geraram. Aí, durante seu desenvolvimento, esse filhote se modifica muito. Essa transformação é chamada de metamorfose. É uma transformação que o pai, a mãe,
o filhinho que é gerado, ele não nasce igual o pai e a mãe, ele nasce de outro jeito e vai se transformando durante o seu crescimento. E essa transformação durante o crescimento é chamada de metamorfose, em que ele tem esse ciclo de vida e esse ciclo de crescimento e transformação, tá certo? Como eu mostrei na outra página, a gente tem o ciclo de metamorfose, de transformação da borboleta. Olha outro exemplo aqui de como faz, tá vendo? E outro animalzinho que tem esse ciclo de transformação e que nasce diferente dos pais é o sapo, ó. O sapo, o desenvolvimento de um sapo comum é assim, ó. A mamãe sapo, ela põe os ovinhos na água, tá certo? E esses ovinhos acabam se transformando em girinos, tá bom? Aqueles girinozinhos que a gente vê na água durante a chuva, tá certo? Ele tem só um pontinho e aquela caudinha que fica se movimentando. Depois de uns dias ele vai se alimentando e se transforma no girino com pernas, tá bom? Ele começa a nascer primeiro as pernas, ele fica só com rabo, perna e cabeça. Depois, por último, ele nasce as mãozinhas e depois o rabo encolhe, tá bom? E ele acaba na transformação final virando o sapinho, tá bom? Essa é a metamorfose, a transformação no caso do sapo. E outro exemplo, como já falei, é a da borboleta, que faz essa transformação do ovo posto pela mamãe borboleta numa folha e que depois se transforma em lagarta, que a lagarta começa a comer bastante, crescer, ficar fortinha, faz um casulo, fica dentro e há essa transformação para borboleta bonita e bem saudável.